Nesse vídeo eu vou te mostrar como fizemos um dos nossos mentorados da operação Destrave Seu Escritório sair de um cara que faturava R$ 2.000 em modelo CLT para um escritório de arquitetura hoje que fatura mais de R$ 10.000 mensais todos os meses, sem depender de indicações. Antes de te passar o que a gente fez, qual foi o passo a passo, primeiro você tem que entender o cenário antigo desse escritório de arquitetura, o cenário antigo desse mentorado da operação Destrave Seu Escritório. Antes, esse mentorado ele tinha um cenário que se baseava em alguns problemas principais, que eram o seguinte: ele era modelo CLT, ou seja, ele trabalhava para outro escritório de arquitetura, ganhando ali por volta de 2 salários mínimos, o que dava mais ou menos uns 2K de faturamento mensal recorrente, na qual também ele tentava tocar o seu escritório à parte no nicho de residencial e interiores, sendo que ele tinha dois principais problemas. Um problema que era a captação inconstante, ou seja, ele tinha uma dependência de indicação, ele tinha uma captação muito inconstante de clientes, e isso somado ao segundo problema, que era cobrar barato. Então os projetos dele tinham um ticket médio ali de 1.500 a R$ 2.000. Então ele tinha uma captação constante de clientes, ele tinha uma captação bem constante de gente, tinha picos e vales, e quando ele tinha a captação mais constante, quando ele conseguia captar mais pessoas, eram projetos mais baratos de R$ 1.500 a R$ 2.000. Então ele não conseguia crescer o escritório dele. Ele não tinha tempo para tocar o próprio escritório por causa do modelo CLT, e quando tinha o tempo ele ficava ali tendo problemas com clientes muito baratos, com uma captação muito inconstante de pessoas. Esse era o modelo antigo desse escritório de arquitetura, desse nosso mentorado da operação Destrave Seu Escritório, que ele se encontrava quando entrou na mentoria, quando entrou na operação. Como foi? O que foi que a gente fez para que ele fosse para o novo cenário? O novo cenário, onde esse novo cenário ele tem a própria empresa, ele fatura em torno de 8.000 a 12.000 reais em média por mês, Hoje ele tem uma captação constante de clientes e aumentamos o ticket médio dele de 1.500 a 2.000 para um ticket médio ali por volta de 4.000 a 6.000 reais. O que foi que a gente fez aqui nesse processo para que ele saísse desse cenário antigo de modelo CLT, faturando 2 salários mínimos, captação inconstante, cobrando barato, para um escritório hoje que fatura em média mais de 10.000 reais mensais todos os meses, com uma captação constante de clientes, sem depender de indicação, e um ticket médio de 4 a 6.000 reais, e aumentando, obviamente, o ticket médio à medida que o tempo for passando. O primeiro passo, principalmente, aqui que a gente fez foi o seguinte: foi estabelecer um posicionamento. O que significa, Rafa, estabelecer um bom posicionamento? Significa, basicamente, ele parou de falar com todo mundo. Então, a gente começou a trabalhar dentro de uma categoria de mercado, dentro de um único posicionamento. Por quê? Porque assim a nossa comunicação se tornava mais relevante, ficava mais fácil de atrair clientes, nossos argumentos ficavam muito mais poderosos, e assim ficava cada vez mais fácil de realizar as vendas, principalmente por quê? Porque ele estava num cenário onde ele tinha pouco tempo, por causa do modelo CLT, uma captação extremamente inconstante e faturando muito pouco, ou seja, ele tinha muito pouca verba ali em torno de 600, 700, 800 reais, ou talvez até menos, para poder investir em tráfego e marketing, para poder pagar a captação de clientes. Então, primeiro foi estabelecer um posicionamento, porque assim o nosso posicionamento, nossa comunicação consegue ficar relevante, nossos argumentos ficam mais fortes, nossa comunicação com o nosso cliente faz com que ele pare para nos escutar. E quanto mais pessoas param para te escutar, mais as suas ofertas, mais os seus produtos, mais pessoas ficam conscientes do seu produto e da sua solução, e assim a maior probabilidade de vendas acontece. Então foi estabelecer um posicionamento, como se colocando em uma categoria de mercado e se comunicando um ponto de vista para as principais dores e desejos do nosso público, do público-alvo que ele queria atrair. Já tem um vídeo aqui no canal, vou inclusive aqui deixar no card de recomendação de como criar um posicionamento único no seu escritório de arquitetura. Assista, vai te ajudar muito a entender esse passo a passo aqui. Então, primeiro foi estabelecer um posicionamento. Com que objetivo? Fazer com que nossa comunicação fosse cada vez mais específica, fosse cada vez mais relevante, fosse cada vez mais forte para interessar e destacar esse arquiteto para atrair o público-alvo que ele procurava. Que no caso aqui foi a parte de nicho comercial, foi principalmente para nicho comercial. Após estabelecer um bom posicionamento, então a gente começou a trabalhar com
os funis de captação de cliente, as formas de captação de clientes. Por que que antes de trabalhar com funil você tem que criar um bom posicionamento? Porque o bom posicionamento ele vai ser a base para tudo. Ele vai ser a base para suas ofertas, vai ser a base para os seus anúncios, vai ser a base para a sua atração de clientes. Então a gente começou, depois de estabelecer esse bom posicionamento, depois de definir a nossa categoria de mercado, depois de colocar o nosso ponto de vista sobre essa categoria e definir as principais dores e desejos desse cliente, a gente começou a pegar esse posicionamento e comunicar ele dentro dos nossos funis de captação de clientes. O funil que a gente escolheu utilizar foi principalmente um funil de longo prazo. Rafa, por que um funil de longo prazo? Não era melhor ter utilizado um funil de curto para gerar resultado rápido, para colocar ali mais clientes dentro do bolso? Não. Por que que a gente escolheu usar um funil de longo prazo? Que para você que não conhece, já falei várias vezes aqui no canal sobre funil de longo prazo, inclusive é um dos principais funis que a gente trabalha dentro da mentoria da operação de tráfego do seu escritório, que é muito forte, também que é um dos funis que a gente trabalha dentro das nossas aulas ao vivo gratuitas. Se você quiser participar das aulas ao vivo, o link aqui na descrição, acontecem 2 vezes por mês, no sábado às 12h30. Seja muito bem-vindo lá, inclusive, se você quiser tirar dúvidas. Mas por que que a gente escolheu utilizar o funil de longo prazo? Por causa de 2 fatores principais. Por causa de 2 fatores a gente decidiu utilizar um funil de longo prazo em vez de um funil de curto. O principal fator foi o seguinte, foi a pouca verba. Na época, quando esse arquiteto começou, ele tinha uma pouquíssima verba para trabalhar. Então ele tinha ali em torno de 300 a 500 reais, o que é uma pouca verba, principalmente para quando você vai rodar funil de curto prazo. Por quê? Porque o funil de curto prazo ele tem o objetivo de quê? Trazer resultado rápido, trazer clientes rápido. Ele tem o objetivo de fazer com que você pegue ali pessoas rápido para já negociar e botar dinheiro no seu bolso. Sendo que como a gente está trabalhando em funis de curto prazo com pessoas que já estão no momento mais avançado da compra, o custo por lead, o custo por orçamento, ele tende a ser maior. Ele tende a você pagar mais caro porque são pessoas de um momento mais evoluído de compra. Então, numa verba muito pequena de 300, 400, 500 reais, fazer funis de orçamento, fazer funis de curto prazo pode ser muito arriscado, principalmente porque o custo por orçamento, o CAC, o custo por aquisição do cliente é cada vez mais caro, é cada vez mais caro. E o segundo principal fator era porque a gente estava trabalhando com uma categoria de mercado específica. Então era uma categoria muito específica. Por quê? Porque quanto mais específico, melhor, mais forte nossa comunicação ficava, mais pessoas, mais relevante nossa comunicação, nosso posicionamento ficava. Então a gente conseguia atrair pessoas de maneira muito mais fácil. Então por que que a gente começou com o funil de longo prazo? Foi principalmente por causa da pouca verba e por causa de uma categoria de mercado específica que a gente escolheu. E o funil de longo prazo, ele funcionava com base, como eu já trouxe aqui em outros vídeos no canal, em produção de conteúdo e geração de quê? Audiência, geração de pessoas, geração de lista de clientes. Quanto mais audiência, mais pessoas escutam nossas ofertas. Quanto mais pessoas escutam nossas ofertas, mais pessoas se tornam conscientes do produto, conscientes da solução, conscientes daquilo que a gente oferece e faz com que mais pessoas entrem dentro do nosso processo de vendas. Mais pessoas tenham a probabilidade de comprar os nossos serviços, produtos, consultorias, projetos, mentorias e por aí vai. Então a gente trabalhou principalmente com um funil de longo prazo exatamente para quê? Para trabalhar um bom posicionamento, para trabalhar esse posicionamento que a gente criou e também por causa desses 2 principais fatores. Então o funil ele rodou em volta em construção de audiência e construção de audiência. E aqui o principal fator que fez com que ele chegasse nesse resultado foi volume de conteúdo. Como um funil de longo prazo, o funil de longo prazo ele demora para trazer resultado, mas via de regra dos funis de longo prazo, quanto maior o volume de produção de conteúdo você fizer em funis de longo prazo, mais rápido você encontra o que funciona. Quanto mais rápido você encontra o que funciona, mais resultado você tem dentro da sua operação. E o último passo que a gente fez foi ajustar o comercial, foi ajustar o processo de vendas. Por quê? Porque agora a gente tinha um posicionamento único, ou seja, a gente agora tinha uma categoria de mercado, um ponto de vista sobre essa categoria relacionado às principais dores e desejos do cliente. A gente tinha um funil de aquisição rodando, que era um funil de longo prazo, que se baseava em crescimento de audiência, e aqui o principal fator determinante de resultado foi o volume de conteúdo, e agora a gente precisava de quê?
precisava principalmente ajustar o comercial para que as pessoas que chegassem nele pudessem pagar mais caro, porque mesmo que ele demorasse para fechar uma pessoa, ele conseguia ali ter um fluxo mais constante de clientes, ele conseguia ali ter um fechamentos mais frequentes, ele conseguia ter mais verba para poder ir reinvestindo na operação dele. Então a gente fez o ajuste comercial principalmente em dois fatores, em solução e oferta e ticket médio. Ou seja, a solução e oferta, o grande principal fator que normalmente faz você perder clientes, que faz você cobrar barato, que faz o seu cliente pedir desconto, normalmente é a sua solução e a sua oferta. Quanto melhor for sua solução, quanto melhor for sua oferta e quanto melhor for o seu posicionamento também, mais difícil fica do cliente cobrar barato. Fica mais difícil do cliente ele pedir desconto, do cliente pedir barato e mais fácil ficam as suas vendas. Então a gente criou uma oferta única baseada para o nicho específico que ele estava trabalhando e principalmente para as principais dores e desejos do público. E o ticket médio, essa solução a gente dividiu em dois ticket médios. Um ticket médio principal, uma oferta principal que era mais cara, onde tinha aí o ticket médio de 4 a 6 mil reais, e a outra uma oferta secundária de ticket médio mais baixo, que aí variava de 2 a 3 mil reais, mas não era um produto principal que era divulgado, era só oferecido quando o cliente que chegava, que passava pelo processo de vendas, não era um cliente plausível para ir para a oferta principal. Então, em resumo, como foi que a gente fez um arquiteto sair do modelo CLT faturando 2 mil reais mensais com uma captação inconstante, cobrando barato, cerca de 1.500 a 2 mil reais por projeto, para um arquiteto que hoje tem uma empresa que está contratando, que fatura em média de 8 a 12k todos os meses, com uma captação constante e um ticket médio por projeto de 4 mil a 6 mil reais. A gente fez 3 passos principais, que o primeiro foi um ajuste de posicionamento ou uma criação de posicionamento, onde a gente pegou uma categoria de mercado, estabeleceu um ponto de vista sobre essa categoria e comunicou as principais dores e desejos daquele cliente em específico. Onde? Em um funil de longo prazo. Por que utilizamos um funil de longo prazo? Porque ele tinha uma pouca verba e ele tinha uma categoria de mercado muito específica. Então, o funil de longo prazo que se baseava em construção de audiência e o principal fator resultante, além da utilização do empilhamento de funis, dos funis de captação, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, foi o volume de conteúdo para encontrar rápido o que funciona. A partir disso, a gente fez um ajuste no comercial baseado no quê? Numa solução e numa oferta específica para o público-alvo deles, para as suas principais dores e desejos, e principalmente um ajuste de ticket médio em duas ofertas principais, uma principal e uma secundária. Isso fez com que esse arquiteto saísse em 65 dias para mais de 10 mil reais mensais. Então, mais uma prova de que tudo que você precisa para hoje sair da dependência de indicação, assim como foi com esse mentorado da operação de Destrave Seu Escritório, e assim como é o caso de outros mentorados e clientes aqui, é bons funis de aquisição, um bom posicionamento e um bom processo de vendas para que você possa ali atrair e vender com facilidade. Se você quiser ter um acompanhamento mais próximo, se você quiser escalar seu escritório de arquitetura, aqui embaixo tem o link para acessar uma das vagas da operação Destrave Seu Escritório, que é nosso programa de acompanhamento individual, onde eu vou acompanhar você individualmente para crescer o seu escritório de arquitetura. Entre em contato para saber mais e a gente se vê no nosso próximo vídeo.